Olá, meus amigos, vamos continuar a nossa jornada acompanhando aqui o planejamento familiar. Eu vou deixar o link dessa planilha que vimos no vídeo anterior lá na descrição do vídeo. E vamos avançar com esse tema de planejamento familiar. Os ajustes para otimizar o orçamento familiar. As ações que vão nos ajudar a manter o orçamento organizado, e os ajustes podem ser feitos no seu orçamento. Comece a observar as datas de início e fim do seu mês. E não necessariamente as datas de início e fim do seu mês é o dia 1º ou dia 30, 31 de cada mês. As datas de início e fim do seu mês estão muito relacionadas com o seu fluxo de caixa, do quando você recebe o seu pagamento. Ajuste as datas de pagamentos dos seus compromissos de acordo com a entrada do seu dinheiro, de acordo com os pagamentos que você recebe. Isso vai te ajudar a controlar melhor o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a entrada e saída de dinheiro na linha do tempo. Então, quanto mais próximo for essas datas, mais fácil de você administrar e evitar ter que entrar no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, no seu limite do cheque especial, para cobrir despesas por descasamento de fluxo de caixa. Então dá para você organizar. Identifique os gastos que podem ser eliminados ou reduzidos. Então, essas são algumas das ações que já vai te ajudar a otimizar, tanto a organizar quanto a otimizar o teu orçamento e fazer com que o seu dinheiro seja usado com sabedoria, seja usado para trazer benefícios reais para você e para sua família. O orçamento familiar não é apenas anotar as despesas e as receitas. Ele envolve planejamento. Você tem que planejar. Você tem que eleger prioridades. A vida é feita de escolhas. O tempo inteiro teremos que escolher entre isso ou aquilo. A cada escolha, uma renúncia. Por mais dinheiro que você tenha ou por mais dinheiro que você ganhe, sempre haverá coisas interessantes, coisas legais para comprar e você vai ter que fazer escolhas. Eu brinco que o quanto mais você vai ganhando, só aumenta um preço dos brinquedos novos que você tem a oportunidade de comprar. E se você não conseguir aplicar os conceitos que estamos vendo ao longo dessas conversas, como, por exemplo, fazer as perguntas certas, o eu quero, lembra lá do primeiro vídeo, dos primeiros vídeos, o eu quero, eu posso, eu necessito agora. Isso vai te ajudar a adquirir, comprar apenas o que de fato é necessário e que está alinhado com os seus objetivos e o seu propósito de vida. Porque se tudo que você vê, você quer e você compra, você não vai ter recursos financeiros suficientes para manter esse padrão, manter isso funcionando de maneira saudável. Então, eleger prioridades, o planejamento, o orçamento familiar vai te ajudar. É mais uma peça que te ajuda a eleger prioridades. E claro, a controlar o seu fluxo de caixa. Controlar tanto as entradas quanto as saídas. E planejar bem esse fluxo de desembolso, esse fluxo de pagamentos. O orçamento também vai te ajudar a entender seus hábitos de consumo e saber para onde de fato está indo o seu dinheiro. Então, depois que você montar o seu orçamento familiar, você vai conseguir montar gráficos, como por exemplo esse aqui, que te mostra o percentual de despesa, o percentual, a quantidade de dinheiro
percentualmente falando, que está indo para cada segmento. Por exemplo, serviços financeiros, lazer, despesas pessoais, transporte, saúde, comunicação, todas aquelas categorias que vimos lá na planilha, você consegue transformar, uma vez aquilo preenchido, facilmente numa ferramenta de planilha eletrônica, você consegue montar um gráfico e ver e visualmente identificar a fatia, o quanto de dinheiro está indo para cada coisa. E claro, e em cima disso, você avaliar se está aderente com os teus objetivos e se está alinhado com o teu propósito e tomar as ações necessárias para corrigir esse rumo. Se, por exemplo, você olha ali e vê que com serviços financeiros você está gastando, por exemplo, 5%, o que você pode fazer para reduzir isso? Ou você pega ali no despesas, comunicação. Comunicação você está gastando 2%. Está tudo bem para você? Está alinhado com o que você está buscando? Com saúde, 15%. As despesas com saúde, talvez você não tenha muita opção, a não ser, sim, até tem. Buscar uma qualidade de vida, fazer exercício físico. Veja, muitas das ações, ela foge do escopo de simplesmente ser finanças. Mas quando você começa a fazer o diagnóstico e perguntar os porquês, por que isso está acontecendo? Você vai buscar identificar a causa raiz, talvez te dê alguns indícios, você passe a descobrir que está fazendo pouco exercício físico e por isso você está gastando muito na farmácia, ou está se alimentando mal e está gastando muito com medicamento. Ou você está ali, você observa ali, 32% com moradia. Por que 32% com moradia? Será que você está morando em uma casa, ou em um apartamento, ou num determinado bairro que está aderente à tua real condição financeira? Ou precisa de um ajuste? Então você começa a se questionar e não tem aqui resposta certa ou resposta errada. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa e de objetivo de vida de um ou do outro, alinhado com o propósito de vida que cada um tem. Mas o orçamento familiar, ele consegue te auxiliar a fazer um diagnóstico e você aferir se o que está refletindo na tua vida financeira está aderente com o que você está buscando. E se vai te levar para onde você quer chegar. Perfeito? Então, quem quer ter independência financeira, ele tem que olhar e tem que saber responder e tem que tomar as ações, fazer as escolhas certas, agir no momento certo e tomar as ações que são necessárias para colocá-lo no rumo da independência financeira. A elaboração de um orçamento familiar ela não é uma tarefa tão fácil, porém ela é necessária para quem tem planos para o futuro. Lembre-se sempre de envolver a família no orçamento familiar. Por isso que o nome é orçamento familiar. Então tem que estar envolvido o esposo, a esposa, os filhos, é da família. Esse tem que ser um objetivo. A independência financeira, uma vez que você é casado, não pode ser apenas sua. Tem que ser um objetivo da sua família. Porque, como em um barco, onde tem mais de uma pessoa remando, se cada um remar para um lado, o que vai acontecer com esse barco? Ele vai começar a girar no próprio eixo. Semelhante é a questão das finanças, do orçamento familiar. Isso tem que ser um planejamento da família. Por quê? Requer sacrifícios, requer renúncias, requer seguir um caminho que leva um certo tempo, sim. Não se engane, não é de um dia para o outro. Não adianta você se enganar e achar que vai conquistar a independência financeira
de hoje para amanhã, ou daqui a um mês. Não funciona assim. Quem faz da forma correta leva-se um certo tempo. E isso tem que ser um objetivo da família. Estabeleça objetivos comuns e converse muito francamente sobre as finanças com a sua família. Esse é um caminho para que cada um esteja comprometido e faça parte. Cada um tem que se sentir comprometido e fazendo parte dessa jornada, comprometido com esse propósito. Isso é o que vai garantir a estabilidade dessa família, tanto no presente, visando a prevenir fracassos no futuro e ajudando essa família a trilhar no rumo correto a independência financeira. Tenha em mente que para ter um futuro próspero, o primeiro passo é controlar o seu fluxo de caixa. Se você não controlar o seu fluxo de caixa, se você não sabe para onde o seu dinheiro vai, e se você não toma ações para que ele vá para o lugar correto, você não vai conseguir ter independência financeira. Para ter independência financeira, para ter uma vida financeira sustentável, saudável, é necessário você controlar o seu fluxo de caixa. Esse é um exemplo da planilha que já passamos, o link vai estar aí na descrição do vídeo anterior. Vamos fazer um estudo de caso juntos. Veja um caso aqui do Leonardo. Ele é um vendedor de uma grande empresa de produto de limpeza. Há 2 anos ele fez um treinamento sobre orçamento familiar, o que foi ótimo para suas finanças, já que todos os meses ele consegue pagar suas contas e ainda investir um pouco do seu salário. Afinal, ele quer fazer um pé de meia para o futuro. Nesse mês, ao planejar o orçamento, ele notou que o valor dos gastos no supermercado, nos últimos meses, aumentou muito, superando as previsões iniciais. Ele conversou sobre o tema com sua esposa e ambos resolveram fazer alguns cortes, eliminando os produtos supérfluos do carrinho. Na opinião do Leonardo, gastar com supérfluo é algo desnecessário. Por isso a decisão dos cortes. Além disso, os produtos supérfluos do supermercado que fazem aumentar o valor final das compras. Vejam qual das alternativas é a resposta mais adequada. O procedimento do Leonardo, ele não está correto? Ele é incorreto? Os supérfluos não interferem significativamente no valor final das compras? A segunda alternativa, o Leonardo agiu corretamente? Porém, é necessário que ele e sua esposa estejam envolvidos com orçamento familiar? Ambos devem traçar objetivos comuns e conversar francamente sobre as finanças da família? A terceira alternativa é: o Leonardo e a esposa devem ir juntos ao supermercado. Dessa forma, ambos irão, controlar o consumo do outro. O que vocês acham? Qual resposta é a mais adequada? Pense um pouco. Bom, meus amigos, na minha visão, a resposta mais acertada é a alternativa do meio, onde o Leonardo conversar com a família, envolver a esposa, envolver os filhos e traçar objetivos em comum para a família e conversar francamente sobre as finanças. Esse é o caminho. A outra alternativa do ir juntos ao supermercado, isso não resolve. Isso só gera conflito. Se um tentar controlar o consumo do outro, só vai gerar desavença. O que se precisa é ter uma conversa franca e ser um objetivo comum para a família. Porque quando tiver que fazer sacrifícios, a família sabe o porquê está fazendo um determinado sacrifício. E ela sabe qual é o propósito, onde aquela família quer chegar e quando quer chegar. E que vale o sacrifício, luz ao objetivo maior,
é fazer o sacrifício por um objetivo maior, que é a independência financeira almejada pela família. Bom, meus amigos, no próximo encontro vamos falar sobre as despesas, os tipos de despesa. Espero que esse trabalho esteja contribuindo para a vida de vocês. Um abraço, até o próximo encontro.